tem insônia, por exemplo. Um distúrbio que impacta a vida de 73 milhões de brasileiros, de acordo com a Associação Brasileira do Sono. A Natália Dielu está agora ao vivo com o médico e vai trazer orientações para a gente sobre esse assunto, porque agora são 7h30 da noite. Tem gente já preocupada se vai conseguir dormir ou não essa noite. Boa noite para você, Natália. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. É verdade, por isso o doutor Igor Figueiredo, neurologista e especialista em medicina do sono, está aqui com a gente para dar essas orientações. Boa noite, doutor. Tem gente que às vezes fica com a cabeça cheia, né, antes de dormir, pensando nos problemas e aí não consegue dormir. Isso também tem a ver com uma insônia crônica. O que a gente pode dizer em relação a essa ansiedade, né, que esses problemas causam na gente? Boa noite, Natália. Boa noite aos nossos telespectadores. Vamos falar um pouquinho dessa condição hoje da insônia, né? Talvez seja uma das condições que mais afligem a nossa sociedade atualmente. Então, para a gente entender o que é insônia, a gente vai considerar exatamente uma dificuldade relacionada ao sono, seja de começar ou de manter o sono, mas é importante também entender que existem outras condições, como, por exemplo, é importante que o paciente tenha a oportunidade de dormir, porque se a gente não dorme por causa de algum compromisso, não configuraria insônia, e também tem que ter algum tipo de repercussão no nosso dia a dia, uma dificuldade no trabalho, uma irritabilidade. Então, caso esses pré-requisitos estejam presentes, aí sim a gente vai falar sobre a insônia propriamente dita. Agora a gente está no mês ainda de férias, né, no mês de julho, e tem muito adolescente que acaba ficando até mais tarde, né, mexendo no celular, não dorme, e aí acorda mais tarde. Que repercussões isso pode ter? Pode causar uma insônia crônica, por exemplo, doutor? Esse tema é bem importante a gente falar, porque muitas vezes esses adolescentes recebem o diagnóstico de insônia, mas na verdade não se trata de insônia, se trata de uma outra condição chamada transtorno de atraso de fase. Ou seja, na verdade são adolescentes que têm o nosso relógio biológico atrasado. Então, eles dormem mais tarde e acordam mais tarde. E esse hábito que eles têm de estar sempre no computador, no videogame ou até nas redes sociais, faz com que cada vez mais o relógio biológico fique mais atrasado. Então, na verdade, eles vão dormir cada vez mais tarde e acordar mais tarde. Então, é importante que os pais tenham consciência de que limitar o tempo de tela, principalmente no horário da noite, é fundamental para que eles consigam dormir no horário adequado. Até porque, quando for para voltar às aulas, fica mais difícil, né? Agora, quando a gente fala de qualidade do sono, como é que a gente pode ter mais qualidade do sono, né? Muito se fala em higiene do sono. O que é isso, doutor? Então, a higiene do sono é um conjunto de hábitos e comportamentos que nós temos que ter para adquirir uma noite de qualidade, um sono de boa qualidade. Então, assim, dificilmente alguém vai conseguir dormir num show de rock, por exemplo, porque é muito estímulo. Então, esses estímulos mantêm o nosso cérebro sempre mais desperto, mais alerta. Então, para a gente ter um sono de qualidade, é importante que a gente vá preparando o nosso cérebro para o momento adequado de dormir. Isso implica evitar o uso de eletrônicos pelo menos uma hora antes de dormir, um banho quente após chegar em casa, evitar alimentações muito pesadas próximo do horário de dormir e ter aquela rotina que a gente já sabe que vai sinalizando para o nosso cérebro, para o nosso corpo, que é hora de relaxar. Então, essas medidas elas não custam nada e vão agregar muito à qualidade do sono que nós teremos durante a noite. Em que momento a gente precisa realmente pedir ajuda? Porque a gente está alguns dias seguidos sem conseguir dormir e é hora de procurar o médico. Então, se a gente começa a adquirir habilidades, por exemplo, de adquirir uma rotina adequada de sono, evitar substâncias como cafeína, até o próprio álcool, que prejudicam a nossa qualidade do sono. Então, se a nossa rotina de sono está adequada, mas mesmo assim a gente tem algum tipo de repercussão, ou seja, não está rendendo no trabalho, a criança não está aprendendo, aí eu acho que é hora de procurar um profissional, porque ele pode ter uma doença relacionada ao sono, como, por exemplo, a apneia do sono ou a própria insônia. E essas só são diagnosticadas com o médico, né? Isso, é importante a gente esclarecer que esse conteúdo é informativo, mas a gente não quer que a gente se diagnostique através de uma entrevista. É importante realmente passar por um profissional habilitado para receber o diagnóstico correto e o tratamento adequado. Muito obrigada, viu, doutor Igor Figueiredo? Então aí as orientações estão importantes, né, Márcio? E a gente espera que essas orientações... problema para dormir. Exatamente, possam ajudar quem, de repente, vai ter dificuldade para dormir ou está sofrendo com insônia há um tempinho. Obrigado, Natália.